Cara, esse vídeo aqui eu queria falar sobre dinheiro, né? Se ganhar dinheiro realmente resolve todos os problemas da sua vida. Bom, para falar sobre isso, eu preciso voltar um pouquinho no passado, lá para 2022. 2022 foi quando eu comecei a editar para gringos. Foi ali que eu descobri que dava para ganhar dinheiro com a internet. Porém, como toda carreira no início, é extremamente complicado. Então eu tinha que dedicar muito do meu tempo para o trabalho. Toda hora que eu estivesse acordado, eu estava trabalhando ou pensando sobre o trabalho. Porque é óbvio, você precisa de uma certa atração ali no início para fazer as coisas darem certo, para as coisas começarem a funcionar. Nessa época, eu estava num relacionamento e conforme eu fui começando a trabalhar mais e ter que dedicar mais tempo para o trabalho, eu comecei a ignorar um pouco desse relacionamento. Então, eu já não dava mais rolê no final de semana, às vezes ela me chamava para sair para algum lugar e eu falava que não tinha como porque eu estava trabalhando. Até que chegou num ponto ali que começou a dar alguns conflitos, né, alguns problemas no relacionamento, muito também por causa da parte do álcool. Como a rotina de trabalho era extremamente estressante, eu ficava bebendo bastante, né? Então chegava no final do dia ali e eu bebia para desestressar, e eu bebia e continuava trabalhando, né? Às vezes eu trabalhava até bêbado, porque era uma rotina bem estressante, tinha muita coisa para entregar, eu trabalhava com vários clientes ao mesmo tempo, era muito trabalho. E por conta dessa rotina estressante, e eu não consegui dar muita atenção ali, o relacionamento acabou terminando, por esse e por outros motivos também. Daí eu me mudei para São Paulo e como eu já não tinha mais nada, eu estava numa cidade nova, eu comecei a focar 100% no trabalho para fazer as coisas funcionarem. Não só na questão do meu relacionamento, mas na parte de família também, as reuniões em família que tinha nos domingos, a maioria delas eu não ia mais, entendeu? Depois, quando eu mudei para São Paulo, daí realmente eu fiquei bem isolado ali, eu comecei a focar 100% no trabalho, porque eu queria que aquilo desse certo. E bom, deu certo. Em São Paulo deu certo as coisas, eu comecei a ganhar 20, 30 mil por mês, estava tudo encaminhando. Só que daí eu falei para mim mesmo que eu não ia mais negligenciar outras partes da minha vida por causa do trabalho. Então, com isso na minha cabeça, eu comecei a descartar certos clientes, a aumentar o meu preço para que eu começasse a ganhar cada vez mais por hora trabalhada. E foi aí que a minha vida financeira foi melhorando muito, só que eu ainda tinha tempo disponível. O que acontece com muitos editores no mercado, ou até de outros mercados que começam a trabalhar, é que eles começam a dedicar a vida apenas para o trabalho, esquecem das outras partes e acabam perdendo várias pessoas importantes na vida deles. E eu falei para mim mesmo que eu não ia mais fazer isso, né? Que eu ia me dedicar mais para as pessoas, que eu ia ter mais tempo para as pessoas. Depois, quando a minha vida estava um pouquinho mais estruturada ali em São Paulo, eu já não estava trabalhando tanto assim, porque eu fui ajustando a minha agenda, aumentando o meu preço e diminuindo a quantidade de demanda que eu tinha. Comecei a ficar com outra menina e comecei a ter mais tempo para as coisas, né? Dar mais tempo para as coisas. Esse final de semana vamos sair, não vou pegar nenhum projeto. Mas Vitor, você vai perder dinheiro se você não pegar projeto. Eu não ligava, não pegava o projeto. E teve um episódio que aconteceu que eu estava trabalhando num vídeo do UiStream na época, já era de noite, eu tinha que entregar o vídeo no dia seguinte. E daí essa menina que eu estava ficando, quando eu tinha voltado aqui para minha cidade, ela me ligou de noite chorando porque o pai dela já teve câncer antes, né? E daí ela me ligou falando que ele fez alguns exames e que tinha voltado, né? Daí na hora eu nem pensei em nada, eu só desisti ali do vídeo que eu estava fazendo e fui para casa dela. Coisa que, cara, talvez lá atrás eu não tivesse agido dessa maneira, eu não tivesse ido lá, entendeu? Talvez eu só tivesse mandado algumas mensagens, teria dado um certo consolo ali e ia continuar trabalhando. Mas eu tinha falado para mim mesmo que eu não ia deixar eu não ia deixar o trabalho interferir na minha vida mais. Então é mais ou menos essa filosofia que eu venho seguindo na minha vida até hoje em dia. Tipo, por mais que certos trabalhos vão me dar muito dinheiro, se eu tiver que dedicar muito do meu tempo e atrapalhar na minha vida pessoal, eu simplesmente não faço, eu simplesmente não trabalho. Até a própria questão do álcool, né? Faz já um mês que eu não bebo, algumas coisas horríveis aconteceram há um mês atrás. Literalmente eu quase morri e daí eu parei completamente com a bebida, não bebo mais, já faz um mês que eu não bebo. Eu ainda fumo porque eu preciso conter de certa forma a abstinência do álcool de alguma maneira, né? Eu bebo desde os 14 anos de idade, então é complicado, né? Ficar um período assim sem beber. Eu nunca tinha ficado um mês sem beber desde os meus 16 anos, eu não fiquei um mês sem beber, então primeiro mês concluído. E eu vou ser sincero, eu sinto vontade de beber todo dia, né? Agora eu tô com vontade de beber, eu queria passar num bar agora e comprar alguma coisa, mas eu não vou. Mas voltando pro assunto do dinheiro, cara, eu acho que o dinheiro pode sim resolver a vida das pessoas. Eu diria que
certos sacrifícios têm que ser feitos para você chegar no lugar que você quer. Então, antes eu queria ganhar muito dinheiro, mas eu tinha que sacrificar muito tempo. Então, nos últimos anos eu vim trabalhando para que eu consiga ganhar dinheiro e ainda assim ter tempo livre, porque de nada basta você ter a conta bancária cheia e você não tem tempo nem para passar com a sua família, não tem tempo nem para sair com a sua namorada. Não vai servir de nada todo o dinheiro que você tem. E quanto mais alto chega os valores que entram na sua conta, como por exemplo os valores que entram na minha conta hoje em dia, mais tempo você consegue comprar. Dinheiro compra tempo, dinheiro é tempo, entendeu? Com dinheiro suficiente você pode ter muito mais que 24 horas no seu dia. As pessoas ricas não têm 24 horas igual as pessoas pobres têm, porque as pessoas ricas compram as horas de outras pessoas para trabalhar para elas. Então, o dia das pessoas ricas, em questão de produtividade, pode ter 400, 1.000, 2.000 horas cada dia, porque está somando as horas de trabalho de várias outras pessoas. Enquanto a pessoa que não consegue comprar a hora de ninguém, ela fica limitada às 24 horas do dia. Hoje em dia, eu acho que não tem valor que entrasse na minha conta que fosse plausível eu, sei lá, descartar a minha vida pessoal para só ficar ganhando dinheiro. Acho que não tem esse valor. O meu foco é sempre conseguir ganhar o máximo de dinheiro possível, trabalhando o menor número de horas possível, né? Obviamente, nem todo dia isso é possível, tem dias que são mais estressantes que outros, mas o meu foco é sempre esse, né? Antes ter o estresse em um dia da semana do que ficar estressado a semana inteira, que nem eu ficava lá atrás. Mas ainda acho que não chegou no ponto que eu queria, entendeu? E o estresse, ele é um grande gatilho, né? Principalmente para eu beber. Então, toda vez que eu me sinto estressado, essa semana, por exemplo, foi uma semana um pouco mais estressante e eu senti vontade de beber praticamente todos os dias. Só que eu não vou fazer isso, entendeu? É uma escolha. É uma escolha que eu tenho que tomar essa decisão todo dia. Entendeu? Às vezes mais de uma vez por dia, mas tô conseguindo manter. E eu acho que eu sei que vários vídeos aqui do canal deve passar uma vibe que eu sou uma pessoa depressiva. Mas sinceramente eu não me considero uma pessoa depressiva, até porque eu faço terapia desde os meus 13 anos de idade. Não, desde os 12 eu acho que eu faço terapia. E eu nunca fui diagnosticado com depressão de fato, entendeu? Fui diagnosticado com ansiedade generalizada, com fobia social e várias dessas coisas, mas no fundo assim eu não sou uma pessoa depressiva, até porque eu me movo todos os dias, né? Uma pessoa que tem depressão não consegue sair da cama. E tudo bem, tem alguns dias que realmente eu fico mais para baixo, mas tipo não no nível de uma de fato depressão, né? Às vezes muitas pessoas dão diagnósticos a si próprios de depressão e de ansiedade, mas de fato nunca fizeram acompanhamento com um psicólogo ou um psiquiatra por mais de 5 anos. Coisa que eu fiz, então tenho um pouco mais de conhecimento sobre o que eu tenho e o que eu não tenho. Talvez eu não expresse direito isso aqui no canal, né? O quão melhor eu vivo hoje em dia do que quando eu vivia antigamente, quando eu não tinha dinheiro. Mas no geral, não ter que se preocupar em pagar contas, não ter que se preocupar com a conta do restaurante enquanto você está pedindo ali de comida, isso é muito bom, entendeu? Poder comprar praticamente todo tipo de roupa que você quiser, esse tipo de liberdade é muito boa. Entendeu? Eu acho que as pessoas deveriam sim buscar isso. Ah, mas daí as pessoas vão ser consumistas, ser consumista é uma coisa ruim, você deveria aderir ao minimalismo, comprar um carro de 12 mil reais, né, caindo aos pedaços e viver assim. Cara, eu acho que não. Eu acho que um dos únicos motivos para pessoas fazerem dinheiro é justamente para gastar o dinheiro, né? Dinheiro é feito para gastar, obviamente não de maneira descontrolada, né? Dinheiro é para te dar conforto, mas também te dá segurança. Eu priorizo muito mais a parte de segurança, até por isso que eu não gasto muito, mas também me dou um certo tipo de conforto, obviamente. Gosto de ganhar dinheiro, gosto de me dedicar ao meu trabalho, gosto de ensinar as pessoas. Todo depoimento que eu leio de alguma pessoa que aplicou o que eu ensino e está ganhando dinheiro me deixa muito feliz, porque daí eu percebo que o meu trabalho aqui tem valor, entendeu? Que tudo isso aqui que eu construí com esse canal do YouTube, todas as aulas que eu gravei, entendeu? Tudo isso tem valor e ajuda as pessoas, então é por isso que eu continuo fazendo. Se não ajudasse ninguém, eu provavelmente teria parado de fazer, né? Se eu tivesse feito um curso e ninguém tivesse tido resultado, eu provavelmente não estaria vendendo nada hoje em dia. Eu continuo vendendo porque eu sei que isso ajuda as pessoas. Se não ajudasse, eu já teria parado há um tempo. Mas continuo seguindo a promessa que eu fiz lá atrás, de que eu não ia deixar o trabalho atrapalhar minha vida pessoal e o tempo com as pessoas que eu gosto, né? Acho que isso é muito importante. Afinal, se não tiver isso, para que serve qualquer coisa?
que você conquistar, entendeu? Se não tiver ninguém ao seu redor. Sempre defendo esse ponto aqui, né? Inclusive alguns vídeos que eu trazia um pouco mais dessa perspectiva de que é importante você ter pessoas do seu lado, sempre vinha aquelas pessoas que não, você tem que focar no trabalho, tem que pensar só em você mesmo. É um egocentrismo que eu não consigo seguir, entendeu? Não consigo seguir porque não me deixa feliz. Talvez deixe algum tipo de pessoa feliz, mas para mim não funciona. Então eu diria que sim, eu preciso de pessoas ao meu redor para fazer a vida ter sentido. Por mais que a maioria das pessoas não admitam isso, até porque é assustador admitir que você precisa de alguém, né? A maioria das pessoas não tem coragem de admitir que precisa de alguém, que precisa de ajuda, que precisa de um círculo de amigos, que precisa de uma namorada, que precisa de conversar com a família. A maioria das pessoas não gosta de admitir isso e tem aquela vibe de lobo solitário, de que você vai resolver todos os seus problemas sozinhos porque você é foda. Mas não é assim que funciona a vida. Sinceramente, se não tivesse pessoas me apoiando, eu provavelmente estaria caído ali no chão bêbado agora, entendeu? Torcendo para ninguém me matar e ninguém me roubar. Então, às vezes na vida a gente precisa de ajuda sim. Além das pessoas, o dinheiro também é uma grande ajuda. Uma das coisas que eu percebi agora que eu ganho mais dinheiro é que cada vez menos tem espaço para certos vícios na minha vida, entendeu? Tipo, antes eu jogava muito videogame, hoje em dia não tem mais espaço para isso. Antes eu bebia bastante. Hoje em dia, se eu beber, pode ter alguma pessoa do meu time que precisa da minha ajuda e eu não vou conseguir atender ela. Pode ter algum conteúdo que eu estava planejando gravar e porque eu bebi eu não vou conseguir gravar. Daí eu vou deixar de ajudar alguém. Daí não tem como, entendeu? Então certas coisas, conforme você vai atingindo mais sucesso, vai influenciando, impactando a vida de cada vez mais pessoas, você começa a tirar coisas negativas de você, porque você sabe que agora essa coisa negativa não vai só afetar você, pode afetar centenas de pessoas, milhares de pessoas. Então não tem mais espaço para isso na sua vida. Não tem mais espaço para bebida na minha vida, por exemplo. Mas eu acho que esse vídeo vai ficando por aqui e eu te vejo no próximo.